Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para transmitir mais um jogo, né? Transmitir, não, falar sobre o jogo do São Paulo 2, Corinthians 0. O São Paulo, olê, olê, olê! Tricolor do Morumbi, tá na final da Copa do Brasil. Caraca, meu, depois de 23 anos, sabe o que é isso, cara? 23 anos. O São Paulo vai disputar uma final da Copa do Brasil. Claro que decorrer desse tempo aí não podia, quem jogava na Libertadores não podia jogar, enfim, tinha um monte de requisitos disso. Mas o São Paulo, depois de 23 anos, o São Paulo vai jogar uma final de novo da Copa do Brasil. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, né? Lá tem informações para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor, que começou a disputa aí do Campeonato Paulista, e também o futebol feminino, que logo vai voltar aí à tona com as finais. Ponte a câmera do seu celular aí, o QR Code vai diretamente nas nossas plataformas, Instagram e também no TikTok. Lá tem recortes lá dos nossos vídeos importantes aí, vai direto lá, segue a gente, dá um like, compartilha, a gente agradece mesmo. Mesmo. E também não deixe de dar aí o seu like aqui, compartilhar e comentar. Comente aí, fala aí que você está gostando. Aí a camisa nova do japonês aí, ó. O japonês comprou a camisa nova do São Paulo, ó. Espetacular, né? Comente aí que você está gostando ou não dos nossos vídeos. A gente agradece mesmo. Japa, caraca, meu, ó, eu juro pra você, eu tinha falado isso pra você já, mas olha, eu acordei ansioso, o dia todo foi ansioso, louco pra chegar às 7h30, naquela ansiedade, não, era um sentimento meio misturado, com receio e tal, mas depois a alegria foi tremenda, São Paulo tá na final, 2-0, e um primeiro tempo que eu vou dizer pra você, espetacular, pelo menos na minha visão. É, Japa. Olha, ontem eu acordei assim com ansiedade, mas assim eu estava com um sentimento melhor do que do primeiro jogo. Mas assim, dá muito azar falar sobre, principalmente quando é Sim. otimismo. Então, eu ouvi o dia inteiro sobre o jogo, né? Trabalhei o dia inteiro ouvindo sobre o jogo. Só queria saber da 7h30. E a gente viu um jogo até de uma certa maneira surpreendente. A maneira que o São Paulo jogou. Assim, já começou o clima com o Morumbi Nossa, pulsando muito espetacular. mais forte do que vinha anteriormente, até bem mais forte do que nos outros jogos. E o jeito que o São Paulo jogou deu confiança. Aí o melhor cenário possível, fez gol antes da metade do primeiro tempo e parece que o Corinthians sentiu muito o clima do jogo. E dava para o São Paulo, dava para ter virado 3-4-0 intervalo. Nova mesmo. Só que, como eu sempre falo, para o São Paulo sempre tem que ser mais difícil. Aí no segundo tempo, é evidente que o São Paulo ia cansar, porque o jeito que jogou o primeiro tempo é impossível você manter um nível assim em dois tempos. Aí o time começou a cansar, a pregar. Aí o Corinthians começou a criar alguma coisa depois de alterações e tudo mais. Aí o Rafael fez defesas, mas com o São Paulo tem que ser difícil. Foi, classificamos, né? Estamos aliviados e o São Paulo é o único time brasileiro que ainda está em três competições, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Isso é uma coisa que a gente tinha colocado aqui nos nossos vídeos, no início, né, dos nossos vídeos, foi aumentando, que olha para você ver como que o desenho muda, né, das condições que a gente precisa colocar. A gente iniciou literalmente depois, vamos falar do término do Campeonato Paulista, né? A gente terminou o Campeonato Paulista dizendo que o São Paulo lutaria contra o rebaixamento. Era uma situação que a gente ainda não descarta algumas pontos, a gente tem que deixar claro isso, mas a gente tinha falado isso e jamais iria, por exemplo, hoje comentar
de uma situação que o São Paulo está o único brasileiro em 3 competições. Está na final da Copa do Brasil, está nas quartas da Sul-Americana e está disputando o Campeonato Brasileiro, claro, acho que o título impossível, mas lutando aí pelas primeiras posições para conseguir talvez uma vaga direta na Libertadores. É uma situação totalmente diferente do que a gente imaginava no fim do Campeonato Paulista. Não. A chegada de E, Lucas, e Diego, quem então, diria que o São Paulo estaria na final da Copa do Brasil eliminando o Palmeiras e o Corinthians? exatamente, exatamente, exatamente. Né? Então é um cenário assim que muda literalmente, coloca de novo um ânimo para o São Paulo. A gente tinha falado, né? Porque, poxa, o São Paulo disputou uma final de Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2000, ano 2000, cara. E nisso, naquela época, quem disputava a Libertadores não podia disputar a Copa do Brasil, tinha uma monte de situação desse tipo, enfim. E o São Paulo disputou uma final de Copa do Brasil no ano 2000. Cara, e só 23 anos depois, mas a gente está disputando uma nova final. Então, o São Paulo na época disputava muito a Libertadores, né? Tanto que foi campeão em 2005 pela Libertadores, né? Enfim. Mas foi algo que a gente precisa colocar aqui, né? É uma situação drástica, né? Que assim, é uma situação bem, bem interessante com um time gigante que é o São Paulo Futebol Clube. Mas eu acho que assim, o primeiro tempo já foi avassalador, foi algo que literalmente se disse aí que foi surpreendente, mas assim, o time jogou com uma intensidade assim absurda. E uma coisa, né? Ainda bem que conseguimos fazer 2 gols no primeiro tempo, porque pelo jogo que foi, pela intensidade que foi, se o São Paulo não consegue fazer reverter o resultado no primeiro tempo, o segundo tempo seria muito difícil. Muito difícil. Porque o São Paulo cansou. O time realmente cansou. Os jogadores jogaram com tudo no primeiro tempo para tentar fazer. Essa foi a estratégia do Dorival, né? De ter jogado com tudo. Então, acho que foi esse. O São Paulo conseguiu, foi mérito mesmo. Jogou muito bem. Até o Luxemburgo falou, né, na entrevista coletiva dele, falou que o São Paulo mereceu, porque foi avassalador no Ah, primeiro tempo. ele estava perdido, né? Tava. O cara estava olhando para o nada. Aí você vê a expressão do Cássio no primeiro tempo, a cara dele estava assim: acaba logo esse negócio, sabe? Sim. Parecia que ele estava sendo torturado, né? Sim, exatamente. Mas assim, foi realmente o Corinthians não viu a cor da bola. Foi algo assim que o São Paulo fez, e a gente estava cansado de ver, né, já de algum tempo, assim, pelo menos, o São Paulo levando isso, né? E alguns jogos, por exemplo, o São Paulo não via a cor da bola, tá? Mas o São Paulo fez isso, acho que isso, todo mérito ao trabalho que foi feito pelo Dorival para jogar esse jogo, acho que foi um negócio fantástico. E os jogadores, eu acho que, cara, é fantástico. Vamos mostrar um pouco, Vamos vamos ver as as notas, notas. Japa, aí a gente vai falando um pouco mais Olha aí lá. sobre o jogo. Então, aqui, ó. Lógico, né? Com uma vitória dessa, é difícil a gente dar uma nota baixa para alguém, tá? Mas vamos comentar. Rafael, Nossa, primeiro tempo ele praticamente assistiu o jogo, mas no segundo tempo ele salvou o São Paulo. salvo. Ele fez uma defesa lá no chute do Rojas, né? E no final, um chute a queima-roupa lá do Juliano em cima dele lá, que, meu, aquela deu medo, É que ela tá? deu. Então, pelo, por ser decisivo, aí ele ficou com 9. Tá? Sim. O Rafinha ficou com 7,5. Assim, ele está agindo como um capitão deve agir. Então, a vibração, é, a garra que ele está se entregando, né? O jogador já veterano e tudo mais. Então, isso criou uma marca, né? Então, acho que nem tecnicamente ele não está contribuindo tanto, mas assim, a presença, né? A presença de espírito dele ajuda muito o time. Ele ficou com 7,5 aí, né? Ficou, fez aí um jogo razoável, né? O Arboleda, na minha opinião, ele fez um bom jogo, né? Não se viu o ataque do Corinthians, né, por muito tempo. E quando começaram a soltar as bolas na área lá, quem tirava era ele. Bola Sim. aérea defensiva, com Arboleda em campo, é difícil não Não, é ser difícil. ele Ele, quem ele, né, cabeceia. Japa?
ele quando ele tá naqueles dias assim de que tá com faca nos dentes, aquele negócio assim, meu, é difícil, literalmente é difícil. Não tô dizendo que não possa acontecer, mas é muito difícil o Arboleda sair de um campo sem jogar bola, tipo, jogar muito bem. O Arboleda, ele jogou muito bem, é assim, muito bem mesmo. Eu gostei da partida do Arboleda, de verdade. O Beraldo fez uma boa partida, deu só umas rateadas lá de aquela história de passar, né, tudo mais Sim, lá, os lançamentos lá. Mas no geral jogou bem, acho que também não comprometeu tanto. É só ficar atento com isso, né? Lógico, não pode acontecer, mas fez um bom jogo, né? Ficou com 7,5. O Wellington, tecnicamente, ele não foi tão bem, mas eu gostei da entrega. É um jogador aí que tá meio sem ritmo e foi até o fim e, meu, correu, hein? Correu correu. muito, muito. E assim, nisso, do ponto de vista tático, foi melhor ter o Wellington nesse jogo do que o Caio Paulista, porque ele defende melhor. Então, no lado dele não se criaram tanto. Então, isso foi boa a presença dele, né? Ele Sim. defende melhor, então eu acho que taticamente ele cumpriu bem, então ele ficou com 6,5. O Pablo Maia, no primeiro tempo, ele, meu, nada passava, né, por ele. No segundo tempo, ele deu mostras de cansaço, tá? Porque ele, né, praticamente era o único volante aí do time. Volante, Sim. volante, né? Mas segurou a onda, né? Não tomou cartão, não se intimidou com nenhum jogador do Corinthians, não caiu em provocação e fez um bom jogo aí, ficou com 7, né? O Alisson, minha opinião, é, foi um dos destaques. Eu também achei. Tanto é que quando ele saiu, eu acho que deu uma caída a Sim, intensidade de marcação do São Paulo, né? O Gabriel sim. Neves não entrou na mesma Não rotação, entrou na mesma. Não entrou na é, mesma. mas assim, é, vamos valorizar o trabalho do cara. O cara saiu degolado do campo, Sim. de tanto que o cara correu. É. Então, Eu acho que, né, Japa, e uma coisa assim que a gente pode vir falando, a mesma coisa do Caio Paulista, eu acho que cabe do Alisson agora também. O Alisson tem. Acho que o Dorival, a posição que o Dorival colocou o Alisson, eu acho que o Alisson tem rendido muito bem para o time. Tem rendido bastante. Eu acho que essa questão do jogo, do Alisson, e ele se entrega mesmo. Ele se entrega em cada jogo, ele cai, dá carrinho, ele é muito esforçado, a gente sabe tudo isso. Então, ele, ele, ele jogou muito bem. Ele foi um dos grandes destaques da partida, realmente. Ele foi um dos caras assim, que se entregou muito nesse jogo e a posição dele, eu acho que tem. Não estou dizendo o jogo do Corinthians, mas você pode reparar nos jogos que ele vem jogando na posição que o Dorival colocou ele, e tem encontrado ele nesse sentido, tem ganhado grande destaque. sim, Ganhado sim. grande destaque. Que assim, o pessoal tem que entender que o time tem que ter jogador operário também. Não é só craque, não é só jogador técnico. Tem que ter jogador desse jeito também, para o time Sim. funcionar. Então ele ficou com 7,5 aí. O Nestor, gostei da partida dele. Eu acho que nesse jogo ele se destacou bem mais na parte defensiva do que na ofensiva. Eu gostei de como ele marcou, coisa que ele não é muito bom. E assim, uma coisa que ele tá fazendo com mais frequência. Ele tá tentando chutar bastante no gol. Ele deu um chute longe lá que o Cássio deu uma espalmada e tudo mais. E assim, ele não tá. Ele tá tendo personalidade de carregar a bola, de não ficar só tocando para trás. Eu acho que melhorou bem a conduta dele nesses últimos jogos. E a gente torce para que se mantenha, que cada vez ele melhore. E outro que também saiu furado aí de cansaço do campo. Né? Então ficou com nota 7, gostei da partida dele. Do Wellington Rato, né? Assim, meu, puta, fez um golaço, deu uma assistência, né? A única coisa dessa nota dele não ser tão alta, assim, puta, ele podia ter matado o jogo. Aí Podia. eu, aí eu dava 10, velho. Aí eu dava 10, certo?
Aí eu dava 10. E aqui também eu vou falar. Eu te cometi um erro aí de digitação na nota do Lucas e do Caleri, tá? Já avisando já. É, então, é, Rato, você faz o impossível, meu amigo. Você Não, fez o impossível, que foi aquele ele faz, golaço. ele Aí o faz possível, o fácil, você não faz. Um gol debaixo do gol, praticamente. realmente, Né? realmente. Então, assim, meu, mas assim, foi uma ótima partida dele. Ele Ótimo. participou do gol do Lucas também, né? Cara, mas quase que isso arriscou o São Paulo. Sim, Então, acho que na próxima vez que acontecer, ele tem que ficar um pouquinho mais concentrado. Por mais fácil que pareça o gol, meu, senta o pé, sabe? Fecha o olho, senta o pé e vai. Se o goleiro pegar, pegou. Mas que a bola vai no gol, certo? é, Aí foi com seis e vamos para meio, fora. mas menção rosa aí que ele merece uns 9. Mas o 6,5 é porque é assim, meu, não faça a gente correr esse risco. Não faça a gente morrer do coração, Porque certo? no comecinho do segundo tempo era para ter matado o Já, jogo, não aí ter tinha levado um acabado. sufoco daquele, não Aí precisava tinha levar um acabado, sufoco daquele. certo? Aí aqui, ó, já falando, eu troquei aqui a nota aqui na digitação lá, tá emocionado. O Lucas ficou com 9, mas é outro que merece 10 também, né? É porque assim, né, se a gente for analisar o jogo todo, no segundo tempo, o Lucas morreu. Morreu, morreu. Nossa, no final, ele tava andando, uma hora de entregar a bola para ele não tava correndo com a bola, ele tava andando É, para a linha de fundo para ver se segurava a bola. Então, exatamente. mas assim, extremamente decisivo. Eu tinha minhas dúvidas quando ele foi contratado, se ele seria tão decisivo assim, mas, meu, que bom que eu estava errado, É. tá? Então, assim, Ô, ô, ele já, foi. E assim, parecia um jogador de um nível muito maior dentro do jogo. isso que eu ia falar. É, Porque isso que eu ia ninguém, falar. ninguém conseguia marcar ele, É, não acompanhava ele, é, tá? exatamente. Então, e assim, É uma coisa que eu ia te fazer essa pergunta, porque pelo menos eu percebi isso. É, pareceu no jogo que o nível do Lucas estava um nível assim do que os jogadores que estavam jogando, assim, da marcação, por exemplo, do time do Corinthians. Era um nível, assim, muito não, uma superior. facilidade com que ele. Exatamente, uma facilidade. Tanto que o Lucas quase ele fez um puta golaço, que o Que Cássio o tirou na Cássio ponta do pegou, pé. Então, foi assim, uma coisa que um jogador que a gente, por exemplo, estava no São Paulo, você não ia ver. E não ia ver mesmo. Qualquer um sim, jogador que tem sim, hoje no elenco, tirando o Lucas agora, mas só o Lucas conseguiu fazer isso. E ele sim. conseguiu mesmo. Então, cara, acho que o cara tá num nível assim, pro futebol brasileiro, tá? Acho que o futebol brasileiro, acho que ele tá num nível bem avantajado. Bem avantajado. Então, pessoal, para ele, nota 9. Também outro com menção rosa 10 é porque ele cansou. Se ele conseguisse, se ele conseguisse ficar mais inteiro no segundo tempo, ia ser 10 porque ele ia fazer outro É, gol, né? Aí o Caleri ficou com 7,5, então fazendo a correção aqui, desculpe aqui o erro de digitação. É, cara, eu senti um pouco de falta dele no jogo. eu Presença, assim. também, também. Eu achei que ele não participou tanto do jogo. Mas eu falo, é um cara importante, né? É um cara que chama a atenção dos zagueiros, tá? Ele deu o gol pro Rato fazer lá, né? Aí é que eu Sim, falo, às vezes ele é um centroavante muito solidário. Centroavante tem que ter sabe, gosto de sangue na boca. Então, meu, tá na frente, tem dois, três caras, não chuta, meu. Chuta no gol. Não tem essa de dar assistência. Centroavante tem que dar assistência, então tem que chutar no gol. Então, isso que é exatamente. uma coisa que me toca nele, que eu fico meio assim. Mas, cara, foi importante. Depois, no final, não queria sair, mas tava morto também, Tava né? morto, muito cansado. Ele e o Lucas, o Dorival podia até ter substituído lá no final, se fosse para segurar o jogo, porque os dois já estavam já no talo Sim. já, certo? Então o Caleri ficou com 7,5 aí, tá? O Lucas com 9 e ele com 7,5, tá? Mas então, vamos colocar. Os reservas, eu deixei aqui, só deixei essa nota do Juan para dar uma força, porque o Juan entrou mal pra caramba, tá? Os outros reservas, se você ver, eles participaram muito, se você for analisar. É, Eu achei o Gabriel Neves, assim, não entrou no ritmo do jogo. O Diego Costa nem tocou na bola, não vi ele tocar na bola, só vi ele eu entrar acho e que tchau.
Também O não. Araújo, eu acho que ainda tomou uma falta, deu um bico para o lado. O Araújo, acho que ele ainda entrou meio com espírito, assim, certo? Do jogo. Os outros eu já achei que entraram meio abaixo, né? O Neves e o Juan, né? Juan, vamos dar esse seisinho aí para ele ficar de boa, porque entrou mal, hein? Entrou mal, Juan. Entrou desligado, Ele entrou desligado. mal. E E ele não é a quase fez primeira um gol vez. lá de cabeça, mas também assim, É. pô, tentar cabecear para encobrir o Cássio é difícil, né, filho? O tamanho do É, cara, o né, cara meu? tem que dar uma cabeçada que a bola tem que ir lá na lua e voltar, né? Mas enfim, a questão literalmente do Juan, eu acho que é um jogador que, meu, não sei, mas ele acho que é o que o Japa tinha falado em outros vídeos aí. É um jogador que não parece entravante, né? É um jogador que Não, ele é de se outra inspira a ser posição. isso. É. É o que eu Ele falo. parece ser É um outra jogador que tem que posição, ser né? trabalhado para uma outra posição, para É, centroavante. porque Porque centroavante ele assim, não parece ser. ó, ele não tem força física, ele finaliza mal. Sim. É, para mim, o centroavante, esses dois requisitos são muito essenciais. Nossa, lógico, fantástico. Então, mas assim, é o que eu acho. Ele tem velocidade. Eu acho que ele pode jogar de lado do campo, sabe? Tanto é que ele meio que entrou no lugar do Rato lá, tal. Mas eu acho que ele pode melhorar em outra posição. E o Sim, Dorival, né? Eu coloquei 8 aqui, porque ele deu um susto na gente no final. deu, Deu um susto na gente. deu. Mas assim, meu, 8 com menção também honrosa pro 10. Sim, Ele porque armou o time bem. Isso a armou o gente time pode ter muito que bem. falar. E aquela blitz que o São Paulo deu no primeiro tempo, meu Deus, fazia tempo que eu não vi um Fazia time tempo. aqui no Brasil fazer isso, assim, de ir com uma. E assim, num jogo grande, né? Então, parabéns ao Dorival e à preparação do time, né? Ele também está mais participativo, né? Isso eu acho legal nos jogos. Porque tinha jogo que ele tava paradão, assim, lá, mortão, né? Agora tá vivo lá, né? Não precisa ficar dando pirueta, mas né, mostra que tá vivo lá, né? Entendeu? Então, parabéns aí ao Dorival, né? É outro que tirou uma nota 8, mas merece aí uma menção que podia ter tirado 10 também, né? É isso Se aí. goleia ontem, aí ia ser 10 para todo mundo. Todo mundo, exatamente. Mas foi literalmente o jogo, cara, foi assim muito, muito bem. O primeiro tempo, assim, acho que não vi, não vi mesmo um primeiro tempo desse no futebol brasileiro há anos, assim, sinceramente. Acho que eu nunca vi, anos que eu não via um time jogar numa densidade da forma que é, assim, no primeiro tempo, precisando, o time precisava de um resultado, assim, enfim. Jogou muito bem o São Paulo e literalmente conseguiu garantir a vaga para a final, acho que merecida. Merecida. É, São Paulo está na final mesmo, vai jogar contra o Flamengo. É, o Flamengo que, sinceramente, a gente vai fazer o sorteio agora, né? Já a partir de segunda-feira. O A gente já sorteio para sabe o decidir resultado, já os como mandos. vai ser. O primeiro jogo onde vai ser, o segundo vai ser. Bem, se a gente Tudo sabe indica que, né? que se a gente olhar o O cronograma e histórico do olhar lá, negócio. então, o Flamengo jogou quantas vezes, decidiu quantas vezes em casa? Todas, né? Não sei que sorteio é esse, que o Flamengo só decide em casa. Então, a gente vai enfrentar um time que tem CBF, arbitragem, É. entendeu? Aí que é a questão. Entendeu? Diretoria de São Paulo. Agora é hora de trabalhar. A gente tem vários abacaxi para descascar aí. É, Quem vai apitar esse jogo? Primeiro, tem que trabalhar em cima disso, tá? sim, Não estou falando que tem que apitar a favor de São Paulo. Não. Eu quero uma arbitragem neutra, neutra, certo? exatamente. Outra, né? Tem que chegar na CBF e falar assim, ó esse VAR, como é que tá? A linha torta lá. Tem que cobrar. Muda o aparelho, muda, sei lá, muda esse negócio, essa jossa aí, né? Exatamente. Outra coisa, São Paulo tá em 3 competições. Meu, tem que chegar e falar assim, ó, como que vai ser meus dias de jogo? Porque, né, bonito, né? O São Paulo joga na quarta, um dos poucos times que joga no meio da semana, joga no sábado, o primeiro jogo da rodada contra o Botafogo.
É Oh, lamentável. oh, sabe? E tem time aí que vai jogar domingo, né? O São Paulo tem jogo só na quinta lá contra o LDU. Por que não domingo? Exatamente. Entendeu? Então, tem que fazer, tem que agir. Tem que agir. E assim, sempre arrumaram um calendário quando tinha time que tinha um monte de jogo. Por que não arrumar para São Paulo? Então tem que fazer valer sim. Se caso estiver vivo ainda na Sul-Americana, tudo mais, tem que fazer valer sim, certo? Para não ser prejudicado no Campeonato Brasileiro. Porque outros Exatamente. times aí não são prejudicados. Então não pode deixar o São Paulo ser, certo? E para os jogadores, eu peço aí a máxima atenção. Vamos jogar sério sim, o Campeonato Brasileiro. Quem entrar, se entrar time misto, vão fazer os pontos necessários, vão ter paz com isso também. E a gente também quer, e assim, tem o jogo da LDU, vamos lá, vamos na altitude lá, vamos segurar o jogo, vamos tal. E no Morumbi a gente tenta decidir de novo e vamos que Sim, vamos. porque, né, Japa, porque é uma coisa assim, a gente chegou na final da Copa do Brasil, mas, meu, não ganhou título, Não. entendeu? Então, não É, é assim que funciona. e Então, assim, a é, única e a coisa gente que o São Paulo sabe, ganhou até agora foi essa vaga na final e garantiu o prêmio. Tá? Já está garantido o prêmio de vice, que é 30 milhões de reais. exatamente, Isso está na mão. Mas vamos trabalhar, né? vamos, Porque essa final, a gente vai jogar lá, vai ser 11 contra 15, provavelmente, entendeu? Então, tem que, tem que levar a situação a sério. E a exatamente, diretoria também não pode deixar. Não pode ser a diretoria legalzinha, que não reclama de nada, que se dá bem com todo mundo. Não tem essa, não. Não tem irmandade. Duvido que do outro lado vai ter irmandade. Não tem irmandade porcaria nenhuma. Tem que ganhar. A gente quer ganhar. Entendeu? exatamente, Então não tem esse negócio de ficar lá amaciando adversário. Não tem negócio, não. Não tem que amaciar ninguém. Porque na exatamente, hora que é dos outros, os caras só pensam neles também. Então não vem com essa, não. Viu, seu Casares? Agora que você tem que mostrar que você é presidente de verdade. Né? Diretoria de futebol aí, tem que botar os negócios na mesa, entendeu? exatamente, Então, vamos ficar atento, porque tem que se pensar em tudo, certo? Pensar direito aí e assim, altera um jogo para os outros. Ué, é o próprio por que Corinthians não aí, vou ó. Tem alterar? um Que jogo é, aí que tá devendo aí, não sabe nem quando vai ser. exatamente, Então, o jogo do São Paulo também, pô, se tiver apertado, joga para outra data aí. Sabe? exatamente, Mas assim, ó, exatamente, se caso a gente for eliminado da Sul-Americana, a gente paga o jogo aí, pronto. Sabe? É o que acontece. Ué, acontece pros outros, aí não, fala assim, não, a gente é o Madre Teresa que vai aceitar tudo. Não, não é assim não. Não é assim não, filho. Agora que tem exatamente, que mostrar trabalho, entendeu? Que é na hora da decisão que a gente vê, certo? Não pode entrar morno, entrar como ficou lá na Sul-Americana no passado. Entrou morno naquele jogo lá. Não, tem que sim, entrar sim, sim, fervendo, entendeu? E quem ferve o negócio, quem tem que começar a ferver o negócio é a diretoria. Porque a torcida está fazendo muito bem a sua parte. Muito bem. Ó, foi cobrado aí um preço alto. Olha a renda que deu esse negócio aí. nossa, Preço a alto. torcida do São Paulo Assim, é eu, fantástica. Cadu, vários torcedores vai se matar para poder chegar para ir na final. E sabe que vai ser difícil conseguir esse ingresso. Certo? Eu nem moro na cidade de São Paulo, sabe? Mas se eu puder ir, se eu conseguir pagar e conseguir arranjar o ingresso, eu vou, entendeu? Como eu sei que muita gente vai, né? Ontem mesmo era um cara vindo do Amazonas, cara vindo de Goiás para vir assistir o São Paulo. Então, diretoria, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque, assim, esse torcedor já sofreu muito, certo? Há uma década de humilhação. Uma década de humilhação, tá? Então, agora é a hora de vocês pagarem um pouco o torcedor. Porque quem tá pagando São Paulo é o torcedor. Exatamente. Cada um jeito, sabe? É um que compra a camisa, né? Reserva o dinheirinho lá, como eu faço, reserva o dinheirinho, compra as camisas aí, né?
do ano, quando sai. É. O outro lá que paga o sócio torcedor suado, porque o salário no Brasil não é alto, não. Sabe? Tem plano sócio torcedor que é um quinto, um quarto do salário mínimo. Não, é um absurdo mesmo. Entendeu? Então, muita gente se mata para colocar. Então, vocês têm que se matar um pouco também. Esquece que é uma porcaria de plano social. Aquilo não ganha nada. O que ganha é o campo. E a torcida que vai no campo. Esses que ganham. Certo? Então, esse é o meu recado. É isso Fiquem aí. atentos a tudo. Nada de ser o bonzinho. Agora não tem ninguém bonzinho, não. Agora é a hora de enfiar a faca. De enfiar a faca, de ganhar. Cara bonzinha que fica com entre apertinho de mão, todo mundo monta depois, certo? Então, Exatamente. tem que colocar. Vamos trabalhar, diretor. Agora tem que mostrar serviço, sabe? Parabéns por ter contratado o Lucas, por ter contratado o Rames, mas agora vocês vão ter que trabalhar em bastidor. É Agora que isso a aí. gente tem que ver, beleza? Esse é o meu recado. Tenho dito isso. Tenho dito, É isso aí. Perfeito. certo? Então, Bora pessoal, lá é já. isso aí. Continue aí apoiando nosso canal, apoie nossas redes sociais, o TikTok, Instagram. E a gente volta aí logo, logo com o pré-jogo de São Paulo e Botafogo, Campeonato Brasileiro, 4 da tarde, no sábado. A gente jogou ontem e vai estar lá de novo a torcida e a gente vai acompanhar o jogo também. É isso Beleza? aí. Grande abraço, pessoal. E seja como for, de qualquer jeito, vamos São Paulo. Vamos! E não é vai, é vamos. Até Vamos! mais. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.